E com a possível criação pelo governo Lula do Ministério dos Povos Originários, ganha força uma eventual Comissão Nacional Indígena da Verdade. Acredita-se que milhares de indígenas sofreram agressões, torturas e subtração durante a ditadura instalada em 1964. A instauração de um organismo independente que investiga as violações contra os povos indígenas foi uma das recomendações da própria Comissão Nacional da Verdade. Veja na reportagem de Gihanna Rodrigues. Mais de 8.000 indígenas sofreram tortura, agressão física e subtração de terras entre 1946 e 1988, mas a estimativa é que o número seja muito maior. As violações ocorreram ao longo de toda a história brasileira. Por isso, a ideia é criar mecanismos como a Comissão Nacional Indígena da Verdade para que essa violência pare de se repetir. A Comissão Nacional da Verdade, é preciso atentar, que fez um levantamento em cima de 10 povos, né? O Brasil tem 305 povos. E nesses 10 povos, então, daí vem a afirmação dela em seu relatório final, dizendo que esse número pode ser exponencialmente maior. Inclusive, ela usa o termo exponencialmente maior, né? Porque foram muito poucos povos estudados. A criação de uma comissão poderia apurar casos como o do reformatório agrícola Krenak, uma prisão localizada em Minas Gerais, em 1969, onde os indígenas eram torturados e obrigados a fazer trabalhos forçados. Essa prisão foi criada, foi subida, erguida dentro do território do povo Krenak, e ela abrigou indígenas assim, de todas as partes do país, e da mesma forma como várias pessoas não indígenas vinham sendo presas arbitrariamente, vários indígenas foram presos arbitrariamente, e era assim, você chegava lá, não sabia quando saía, era punido por qualquer coisa, e tinham vários tipos de trabalhos pesados lá. Então, é uma história que falta à grande sociedade, digamos assim, a sociedade em geral conhecer melhor. Em audiência no Ministério Público Federal, as entidades defenderam que não é necessário a aprovação de uma nova lei para se criar a Comissão Nacional Indígena da Verdade. A comissão pode ser instituída pelo próprio Poder Executivo. Que como já houve uma legislação criando a Comissão Nacional da Verdade e ela faz uma recomendação, bastaria um trabalho de ofício, uma portaria por parte do Executivo brasileiro para se montar a continuidade dos trabalhos recomendados pela Comissão Nacional da Verdade. Esse é um aspecto muito importante para poder destravar a criação desse ambiente de estudo que possa levar avante a busca da verdade dessas violações contra os povos indígenas e fundamentar processos de reparação. A Comissão Nacional da Verdade recomenda que a reparação aos povos indígenas também inclua a demarcação das terras e o incentivo à pesquisa das graves violações de direitos humanos sofridas pelos povos originários. A perspectiva é que no governo Lula, o protagonismo em busca desses direitos seja fortalecido. Nesse período da ditadura militar, houve uma intensificação dos conflitos fundiários. Então, muito do que a gente está passando hoje, lutando pela demarcação das nossas terras indígenas, tem uma raiz, digamos assim, durante a ditadura militar. E com essa pasta, o Ministério dos Povos Indígenas, a gente acredita que a gente consiga fazer as coisas de forma mais direta, menos burocrática e mais perto do ponto final, daquele que está ali na aldeia, daquele que está ali precisando realmente assim, de mudanças, né?